Bem-vindo a todos e todas. Vamos iniciar a 8ª edição do Simpósio sobre Sistemas Sustentáveis. Esse evento completou 16 anos e foi criado por professores de engenharias que atuam em pesquisas ambientais com foco em sustentabilidade. Essa edição está sendo realizada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Gostaria de agradecer a presença de quem vai apresentar para nós, né? Nessa sessão, a sessão 12, com as temáticas sustentabilidade do agronegócio, técnicas e estudos de recuperação de áreas degradadas. Então, eu vou chamar o primeiro trabalho, que é o 26101, Agronegócio e Café no Brasil, Gestão Direcionada à Sustentabilidade, que é da Flávia Maria de Mello Blisca. Então, eu vou carregar a sua apresentação, Flávia, e eu vou te transformar em apresentadora. Aí você consegue passar os slides conforme, enfim, a sua arguição, né? Vamos lá. Onde vocês... Flávia. Te tornei apresentadora. Deve estar aparecendo embaixo umas setinhas aí na base da apresentação, onde você vai conseguir passar o slide. Você está sem o áudio, Flávio. O microfone. Opa, correto agora? Tá bom. A seta azul é para trocar os slides? É bem embaixo da apresentação. Eu não sei a cor que ela aparece para você. Dá uma testada e vamos ver se passa. Vamos lá. Aí, show de Beleza. bola. Então, fique à vontade. Vocês terão mais ou menos 8 minutos de apresentação e uns de 3 a 4 de conversa. Tá certo, então vamos rápido. Bem, boa tarde, obrigada pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Eu sou a Flávia Blisca e sou pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas. Antônio Blisca e o Adriano são da Unicamp, e a Patrícia Turco também é da Secretaria de Agricultura de São Paulo, assim como o Instituto Agronômico. Nosso trabalho, então, trata da cadeia agroindustrial do café. Nós vamos avaliar a sustentabilidade nas empresas rurais, cafeeiras. O café é um produto muito importante ainda, apesar de ter sido já muito mais importante no passado. Chegou aqui em 1727. Brasil sempre, nas últimas décadas, foi o maior produtor, o maior exportador mundial. No momento não é o maior exportador, mas continua como maior produtor. A nossa safra atual está estimada em quase 55 milhões de sacas beneficiadas. É uma cultura muito importante no aspecto social, porque envolve cerca de 290 mil pessoas, os cafeicultores, que nós chamamos de empresários rurais, está presente em cerca de 1.900 municípios brasileiros, 17 estados e além do Distrito Federal. Como em outras culturas, o empresário rural, cafeeiro, não influencia preços de insumo e produto, então está sujeito aos comportamentos do mercado. Os objetivos desse trabalho são dois principais: analisar a contribuição da adoção de práticas ambientais, sociais e gestão corporativa, que nós chamamos de ESG, na cafeicultura brasileira, com base, então, nas diretrizes da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e em critérios também já mais antigos, desde a década de 60, por aí, já se fala um pouco em responsabilidade socioambiental corporativa. E o segundo objetivo principal é identificar, a partir do primeiro objetivo alcançado, identificar ações corretivas que incrementem sustentabilidade e competitividade no segmento como um todo. Nós utilizamos uma metodologia desenvolvida pela nossa equipe já há alguns anos, estamos usando desde 2014, que se chama Método de Identificação do Grau de Gestão. Esse especificamente é para café, mas está disponível também para flores, frutas e hortaliças e pode ser desenvolvido para outros produtos. É gratuito, está disponível nesse link que vocês podem ver na tela, que é do site da Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola.
que fica em Campinas. Essa metodologia pode contribuir para a tomada de decisões organizadas, obtenção de produtos de melhor qualidade, atendendo às preocupações atuais de sustentabilidade. Ela baseia-se em critérios e conceitos da Fundação Nacional da Qualidade. Ela é constituída basicamente por um questionário com 64 indicadores que avaliam 8 processos de gestão. Cada um desses processos tem um peso diferente, cada um dos 64 indicadores também tem um peso diferente, que teve toda uma metodologia por trás disso para definir esses pesos. Nós avaliamos até o momento, e vamos mostrar os resultados, para 1.182 empresas cafeeiras, as principais regiões produtoras do país. Essas empresas foram classificadas por tamanho, de acordo com o número de módulos rurais, é uma classificação do INCRA, que então classifica em minifúndios, pequenas, médias e grandes empresas. Os critérios de gestão adotados na metodologia são estratégia, liderança, cliente, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultados. Então, esses 8 critérios têm uma pontuação específica máxima, cada um deles. No total, eles somam 1.000 pontos, e essa pontuação é que vai classificar o grau de gestão das empresas. Dependendo da pontuação, que vocês podem verificar aqui no canto direito, nós temos no nível mais baixo, o grau mais baixo de gestão, grau 1, a pontuação seria de 0 a 150. No mais alto, o grau de gestão 9, nós temos uma pontuação que vai de 851 a 1.000 pontos. Veja, quando a propriedade é avaliada, a empresa rural, ela pode repetir essa avaliação ano a ano, e de um ano para o outro ela pode conseguir até uma pontuação intermediária. Isso é muito interessante para ver se o nível de gestão melhorou ou não. Ela pode até não mudar de nível, mas pode verificar se melhorou a sua pontuação. Com relação aos critérios avaliados, né, os indicadores de gestão que nós avaliamos, dos 64 avaliados, no MIG, que são aqueles do MIG Café, nesse trabalho nós analisamos 15 especificamente, que estão relacionados a 11 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, e também relacionados a 4 práticas ambientais, sociais e de gestão corporativa. Então, eles estão associados à erradicação da pobreza, fome, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, água potável, trabalho decente, crescimento econômico, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na terra, vida terrestre, parcerias. E com relação aos ESGs e RSCs, considerações com os colaboradores, de modo geral, em treinamento principalmente, cuidados com os colaboradores, por exemplo, uso de EPI e seguro de saúde, e também reputação ambiental e ética empresarial. Reputação empresarial. Bem, nessa figura primeira aqui, nós estamos vendo os principais estados produtores de café do país. A ordem é do principal, o que produz mais, quase 50% da produção cafeeira, que vem de Minas Gerais. Depois nós temos a sequência Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e Rondônia. Os percentuais mais elevados de adoção de práticas sustentáveis na cafeicultura ocorre no estado de São Paulo, que então é o terceiro maior produtor do país, e os percentuais mais baixos de adoção no estado da Bahia. Independente do estado considerado, os percentuais mais elevados se referem ao descarte correto da água e resíduos, à contratação de colaboradores com idade igual ou superior a 18 anos e ao atendimento da legislação ambiental. Também são indicadores que são adotados um nível razoável de
um percentual, né? Um percentual médio de adoção, o pagamento regular de taxas e impostos, o uso correto de agroquímicos e o uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual. Esses EPIs a gente considera que sejam usados de forma correta e regular. Vocês podem ver as estrelinhas aqui na apresentação, então o verde se refere ao descarte correto de água e resíduos, e a legislação ambiental. Nós vamos ver até o final da apresentação que tanto com relação aos estados produtores e com relação ao tamanho das empresas e o grau de gestão, esses dois indicadores são os mais adotados. Esse vermelho, então, esse círculo vermelho, né, tá para destacar que o estado da Bahia é o que apresenta o menor índice, os menores índices de adoção dos indicadores, e aqui o estado de São Paulo, o círculo verde, que são os indicadores utilizados em maior percentual. Nessa próxima figura, então, é possível observar uma queda significativa nos percentuais de adoção de práticas sustentáveis e gestão entre os níveis mais altos, ou aqueles níveis 9 e 8, até o mais baixo, então o nível 1. Né? A linha de tendência decrescente é bem clara. E, de qualquer forma, nós, apesar, então, desses índices mais baixos aqui, nos graus de gestão 1, 2, 3, continuamos, como eu disse, com a mesma situação. Descarte adequado de águas e atendimento à legislação ambiental ainda tem percentuais mais elevados que os demais indicadores. Com relação ao tamanho das empresas rurais cafeeiras, então nós temos aqui os minifúndios, pequenas propriedades, médias e grandes propriedades. Os percentuais de adoção de práticas de gestão são mais elevados, as sustentáveis, né, são mais elevados aqui nas grandes propriedades. Nós temos aqui o círculo, então, destacado em verde, mostrando as grandes propriedades, os maiores percentuais de adoção, e olha, o menor deles, estão vendo essa colunazinha aqui que tem um vermelho? Este daqui, que está com a estrela vermelha também destacando, se refere a plano de saúde para os colaboradores, independente do nível de gestão, independente do tamanho da propriedade e independente do estado produtor, é muito baixo, praticamente, assim, está muito próximo de zero a adoção ou a oferta de planos de saúde aos colaboradores. Em amarelo, que são as formas aqui, ovais, elípticas, e nós estamos com esse amarelo chamando atenção para a preocupação nossa com os percentuais de participação das empresas rurais em entidades de classe, que seriam as cooperativas, por exemplo, também sindicatos, associações de produtores. Nós notamos que essa participação ela é mais elevada entre as grandes empresas, ainda assim há espaço para melhorar essa participação, então, nas entidades de classe. E nos demais tamanhos de empresas rurais, essa participação é bem mais baixa. Concluindo, então a parte principal, né? O descarte correto de água e resíduos, bem como respeito à legislação ambiental, são observados em todos os tamanhos de empresa, em todos os níveis de gestão, todas as regiões produtoras. A preocupação com a ética é um dos pontos mais difíceis também, além da oferta de planos de saúde. Ela é muito baixa em todos os graus de gestão, em todos os tamanhos de empresa, e o que nos preocupa é porque esse é um aspecto muito importante de governança que está relacionado à atividade econômica como um todo, né? Então fica uma dúvida, será que esse comportamento é similar no restante da cadeia agroindustrial do café? Outros estudos poderão, talvez, nos ajudar a responder isso, né? E também nos preocupa a baixa participação das empresas, como disse
no slide anterior, em relação às cooperativas, associações, sindicatos e outras possíveis organizações coletivas. Por que isso acontece? Será que os empresários desconhecem os serviços que essas entidades disponibilizam? Ou será que essas organizações elas precisariam se empenhar um pouco mais em investigar o porquê, né? Quais as razões que os serviços que elas oferecem são pouco utilizados? Então, nós temos, além dos resultados apresentados, algumas perguntas, né, importantes para o segmento que demandam uma continuidade desses estudos. Nós agradecemos a atenção, estamos à disposição para trocar ideias, trocar e-mails e fazer algum trabalho em conjunto com outros pesquisadores e outras instituições. Agradecemos também a Fundag, que patrocina e nos ajuda a divulgar o método de avaliação do nível de gestão, CNPq, FAPESP, que também nos ajudaram a fazer todo o levantamento, porque nós viajamos o Brasil todo, né? E agradecemos a vocês e a organização toda do evento a oportunidade de apresentar nossos resultados. Obrigada. Obrigado, Flávia. Nós que agradecemos pela apresentação, né, por mostrar esse excelente trabalho. E enquanto você falava, eu fiquei pensando, será que o café que eu tomo tá ali, cara, né? Boa pergunta. Será que o pessoal lá faz o descarte correto de água, respeita a legislação, né? Pois a cabeça agora. O descarte de água e o respeito à legislação ambiental no Brasil são muito fortes mesmo. Nós conhecemos em outros países e as certificadoras, acompanhamos certificações, é muito diferente. No Brasil, muito superior a qualquer outro país. Esses dois aspectos você pode ficar tranquilo, os outros a gente precisa melhorar. Pelo menos nesses dois eu estou mais tranquilo, então. Esses dois pode ficar, sim. Tá? Obrigada. Não sei se alguém gostaria de fazer pergunta para a Flávia, alguma pergunta? O pessoal pode ativar o microfone e perguntar, viu? Ou erguer a mãozinha ali, ativar o microfone e perguntar, fiquem bem à vontade. Se quiserem escrever no chat também. E fiquem à vontade para conversar com a gente depois, eventualmente até propor algum trabalho conjunto, estaremos à disposição. Perfeito. Então tá, Flávia, muito obrigado. Vamos passar para o próximo. Obrigada. O próximo trabalho é o 26125, estudo comparativo do potencial antioxidante entre hortaliças do cultivo orgânico e convencional. Socorro Dias Moraes. Carregar. 725. Você está por aí, Socorro? Estão me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Você chegou a tentar ligar a câmera? Estou tentando, só um minutinho. Tá bom. Deu certo? Carregou, agora carregou. Eu já te tornei apresentadora, tá? Deve ter como passar embaixo ali uma setinha para você ir controlando a sua apresentação. Em torno de 8 minutos. Tá bom? Tá. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, gente. Como ele falou, o meu estudo é um estudo comparativo do potencial antioxidante entre hortaliças do cultivo orgânico e convencional, e onde eu tive por orientador o Francisco Rodrigo de Lemos Caldas, que é o meu professor aqui do Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte. Vou passar. Contextualizando essa questão das hortaliças, apesar de inúmeros benefícios para a saúde, o consumo de hortaliças no Brasil
ele permanece ainda com índices muito abaixo dos valores recomendados por instituições internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, onde ela aconselha que esse consumo seja de 400 gramas diários entre frutas e hortaliças, pelo menos 5 dias na semana. Mas a FAO, ela diz que esse consumo de hortaliças aqui no Brasil é de apenas 141 gramas por pessoa dia, ressaltando que esses valores, eles estão muito abaixo de países pobres, tanto da Ásia quanto da América Latina. Então, o nosso consumo ainda é considerado muito baixo. Além disso, há uma crescente preocupação com a qualidade nutricional, a segurança dos alimentos produzidos, o que aumenta o interesse por práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura orgânica. Na literatura, segundo Meadow et al., os antioxidantes, eles são formados por vitaminas, por minerais, pigmentos naturais, como outros compostos vegetais, incluindo também os compostos fenólicos, que são responsáveis por combater os efeitos nocivos dos radicais livres. Então, como objetivo desse trabalho foi comparar o potencial antioxidante das hortaliças, que foram a eruca sativa, que a gente conhece ela por rúcula, e a Brassica, que é a couve, que a gente conhece, tanto no cultivo do sistema orgânico quanto convencional. Os objetivos específicos foi determinar a parte de fenólicos, o DPPH e também o ABTS, para sabermos a quantidade de fenólicos e a quantidade de potencial antioxidante entre esses dois cultivos de hortaliças. Foi demais? Para mim fica... A metodologia utilizada no trabalho foi baseada na pesquisa descritiva, com acompanhamento da pesquisa laboratorial, avaliando o resultado de uma série de procedimentos padronizados. Então, como se deu? Primeiro foi a parte da coleta. Essas amostras foram coletadas em mercados de feiras livres aqui em Juazeiro do Norte. A parte orgânica foi no mercado Pirajá, eles têm uma barraquinha que eles vendem só produtos orgânicos licenciados, e o convencional foi no outro mercado aqui também em Juazeiro, chamado Senhora Santana. Daí veio a parte, depois da coleta, veio a parte da extração, onde era pesado 50 gramas de cada hortaliça, colocado 50 ml de álcool etílico 95%, macerado, depois passado pelo processo de filtração e evaporação. Daí o extrato estava feito e a gente poderia realizar todas as análises que a gente precisava para a determinação dos objetivos. Como resultados e discussões, a gente pôde observar que as hortaliças orgânicas, elas apresentaram um maior teor de compostos fenólicos. Na couve, a gente teve 218,88 miligramas e a rúcula 171,20 miligramas. Esses extratos orgânicos mostraram uma maior capacidade de antioxidante, tanto no compostos fenólicos, quanto no DPPH e a BTS. Comparando os valores convencionais, estatisticamente falando, foi uma diferença significativa, comprovando a influência do sistema do cultivo na qualidade nutricional. O cultivo orgânico, ele favorece uma maior produção de compostos bioativos, como os fenólicos, devido à maior exposição das plantas a estresses ambientais e o menor uso de defensivos agrícolas.
Os resultados, eles reforçam estudos anteriores, que apontam que alimentos orgânicos são mais ricos em potencial antioxidante. E como conclusão, trazemos que as hortaliças cultivadas organicamente apresentam essa maior concentração dos compostos fenólicos e melhor capacidade antioxidante, tornando promissoras para aplicação funcional na indústria farmacêutica e também alimentícia. Esse estudo ele abre espaço para as futuras pesquisas com foco na caracterização química completa dessas hortaliças, dos extratos e também dos testes, levando também em consideração a atividade biológica, como propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas. E para perspectivas futuras desse trabalho, poderíamos citar a identificação de compostos bioativos específicos por técnicas cromatográficas, uma avaliação in vitro de propriedades terapêuticas e parcerias com laboratórios e indústrias para aplicação prática de extratos. Nossos agradecimentos vão para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal Juazeiro do Norte. Agradeço a todos pela essa oportunidade de apresentar nossos trabalhos. Socorro, obrigado pela apresentação. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Fico feliz porque eu já compro a rúcula, né? E a couve orgânica. Então, então, eu sei que não está na apresentação da pesquisa, mas talvez você saiba me responder. Esse potencial antioxidante também pode variar dependendo do solo, da composição do solo em que a planta está sendo cultivada? Na nossa pesquisa, a gente não fez essa comparação de solo, né? Que como a gente não teve acesso ao solo que foi cultivado, essas hortaliças, a gente trabalhou com a folha mesmo. Mas a literatura, ela fala que o solo contribui também, porque o maior aumento de nutrientes, essa composição do solo de macro e micronutrientes, ela influencia também nos cultivos. Perfeito. Então tá. Muito obrigado, Socorro, pela apresentação. Vamos para o terceiro trabalho de hoje, 26186, Sustentabilidade e Energia Solar no Campo, a percepção dos produtores rurais. Jéssica Candiotto Possamay. Olá, Jéssica. Tudo bem? Está me ouvindo? Estou te vendo também. Eu vou carregar a sua apresentação. Deixa eu só achar a flechinha aqui. Hã? Só vou achar a flechinha para passar o slide. Eu ainda não te tornei apresentadora. Desculpa. Eu já vou colocar. Deixa eu te achar aqui para te tornar aqui. Tornar apresentador. Agora deve ter aparecido. Uma setinha aí na apresentação. Não. Ué, Na base dela aí não tem nenhuma setinha aí para você passar? Não. Está. Eu estou clicando na flechinha, mas ela não está indo. Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui para mim. Deixa eu tentar colocar de novo. Ela para mim aparece escrito ali slide 1, né? E tem uma setinha para a direita e uma para a esquerda. Tá. Só que só a direita está ativada. Tenta novamente. Tá. Tenta ver aí. Certo. Não é a setinha para baixo, né? A lateral. Uhum. Ver se tem mais opções aqui. Olha, eu apertei em todas as setas aqui. E não mexeu. Eita, será que não está clicando para você aí? Ou eu posso tentar ficar como apresentadora, eu vou passando, você vai dizendo passa e vai apresentando. Aí você diz a próxima. Peraí. Agora foi. Foi? Então tá. Foi, passou. Beleza. Tá, então fique à vontade.
Obrigada, Thiago. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Jéssica Candido Possamay, eu sou doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus aqui de Araranguá, do Extremo Sul, e eu fiz esse trabalho juntamente com a minha colega, Lawane Oliveira Pimentel, intitulado de Sustentabilidade de Energia Solar no Campo, a percepção dos produtores rurais. Uma breve introdução, então. O aumento do consumo energético, né, faz com que cada vez mais a gente venha utilizando fontes de energias renováveis e, dentre delas, está a energia solar fotovoltaica, que mundialmente hoje é uma das que tem a maior capacidade de produção, e no Brasil, a que tem a segunda maior fonte de geração. Dentre as formas de produção da solar fotovoltaica está a geração distribuída, né, que é onde o consumidor ele produz sua própria energia. E em Santa Catarina, então, a forma de geração distribuída, hoje é o 7º estado do Brasil que tem mais instalações de geração distribuída. E aqui é onde a gente se encontra, no extremo sul de Santa Catarina, mais especificamente na região da AMESC, né, na Associação dos Municípios do Extremo Sul, houve um aumento significativo, então, de geração distribuída, mais especificamente do ano de 2023 em diante, e esse uso também se faz bastante em propriedades rurais. Então, o uso no setor agropecuário, nas propriedades rurais, acontece para quê? Então, para que ocorra a redução dos custos de produção e também a sustentabilidade da propriedade, né? Então, o objetivo do trabalho foi investigar a percepção ambiental e a aceitação social da geração distribuída fotovoltaica no meio rural do extremo sul catarinense. Como metodologia, então, a área da pesquisa, né, conforme no mapa do Brasil, ali do ladinho, foi realizada, então, na região da AMESC, no extremo sul de Santa Catarina. Foi feita uma pesquisa de opinião, onde a abordagem foi clara e quantitativa, através da aplicação de questionários. Esses questionários também fizeram parte da metodologia, ele foi confeccionado, né? E após, então, aplicado. O intervalo de confiança que se usou para essa pesquisa foi de 95%. Ou seja, dentro desse intervalo, 73 propriedades rurais foram entrevistadas. Propriedades rurais que possuíam energia solar instalada, né? Após isso, então, feito a análise de dados. Os questionamentos que foram feitos, né, nessas propriedades foram o município em que o proprietário morava, qual era a sua idade, a sua escolaridade e a pesquisa com os aspectos ambientais e sociais, considerando sempre em relação ao sistema instalado na sua propriedade. Os aspectos considerados foram tarifa de eletricidade, reclamação de vizinhos, acidentes durante a instalação da manutenção, instalação dos painéis, manutenção, geração de energia sem emitir gás de efeito estufa, poluição visual, emissão de ruídos, mudanças climáticas, impacto na fauna e na flora e valorização da propriedade. Então, era questionado para o produtor rural o que ele achava em relação a esse aspecto, né, ambiental ou social, e a resposta dele poderia ser positivo, negativo, ou não influenciava, ou não sabia, relacionado ao seu sistema fotovoltaico instalado na sua propriedade. Os resultados, então, como a gente percebe no gráfico, eu trouxe na forma de gráfico, talvez é mais fácil de observar, em relação ao município que mora, os respondentes, né, então, são de diversos municípios aqui da região, porém, como mostra no gráfico, os municípios de São João do Sul, Jacinto Machado e Turvo, foi os que mais se destacaram, né, em número de propriedades entrevistadas, porque são os que têm maior área agrícola, aqui para nós, né. Em relação à idade, conforme mostra no gráfico ali também, na partezinha verde, 34,20% tem de 44 a 52 anos, e 36,84% na faixa roxa tem de 53 a 61 anos. Então, essa minha amostra mostrou que 71% das pessoas entrevistadas são pessoas com a fase mais madura da vida, ou seja, então com mais experiência na agricultura, né, na lavoura, e então menos jovens que tem nessa região atuando no campo. Porque os jovens, né, aqui, eu acho que em todas as regiões, eles saem para estudar, trabalhar e acabam não ficando no campo. E isso acaba também influenciando na escolaridade, né? No próximo gráfico não questionado, a gente percebe que, totalizando as duas fatias maiores ali do ensino fundamental de 1º a 5º ano e 6º ao 9º ano, a gente teve 63%, então, de propriedades entrevistadas que só tinham o ensino fundamental, refletindo, então, qual é a realidade educacional aqui da região, né? E a questão da escolaridade, nessa pesquisa, também vai perceber que a gente pode ser influenciado
até mesmo no conhecimento, né, sobre essas tecnologias. Passando no computador. Tá. Em relação aos aspectos relacionados à aceitação social. Temos aqui na primeira coluna, eu trouxe o aspecto questionado sobre a tarifa de eletricidade, onde a totalidade da minha amostra indicou como positivo, né? O verdinho é positivo e o azul não influencia. Então, devido à redução da conta de energia. Então, foi algo bem positivo que aconteceu, porque reduziu principalmente no final do mês a conta de energia. Na segunda coluna, então, eu questionei o aspecto reclamação dos vizinhos. Eu obtive que somente um respondente dos 73 responderam como não foi positivo. E considerando, então, também que teve uma boa aceitação social, né? Um aspecto bastante positivo. Em relação à terceira, a quarta e a quinta coluna, foi questionado sobre a instalação dos painéis, a manutenção e a segurança. E as respostas a gente observa no gráfico, né, em verde positivo e azul não influencia, que foram todas positivas, não influencia. O que demonstra, então, que aquele sistema da propriedade daqueles entrevistados não teve, foi um processo simples, né? Não teve complicação, não teve problema, e por isso ele foi bem aceito também na propriedade. Em relação... Acho que não passou, né? Em relação aos aspectos ambientais, foram vários quesitos questionados, né? E a primeira coluna aqui, foi questionado sobre a geração de energia sem emitir gás de efeito estufa, e na quarta, as mudanças climáticas. E a gente percebe que a amostra ela ficou bastante dividida entre positivo ou não influencia em relação ao sistema, né? Isso me mostra o quê? Que a economia, né, a redução da conta de luz, foi o fator principal ainda para eles terem adotado o sistema, e não propriamente dito as questões ambientais, né, que a gente tanto fala hoje, evidenciando então o quê? Que na região aqui é necessário então que haja maior conscientização dos proprietários e as pessoas em relação ao uso das fontes renováveis para questões ambientais, e não somente para a economia de energia, né. Em relação à poluição visual e a emissão de ruídos, que eu apresentei na segunda e na terceira coluna, eu obtive resultados que foram avaliados de forma semelhante, entre positivo e não influencia, indicando, portanto, a ausência de efeito negativo, né, nesses entrevistados. Em relação à maioria dos meus proprietários que responderam sobre a fauna e a flora, lá na quinta coluna, que não vê influência, ou seja, não influencia o sistema deles instalado na propriedade relacionado à fauna e à flora. Já a valorização das propriedades, na última coluna, percebe-se que ela foi amplamente reconhecida como positivo, indicando, então, que o sistema, além de trazer a economia de energia na conta de luz, traz a valorização da propriedade, que também é um aspecto econômico para possíveis, né, vendas futuras e tudo mais. Como conclusão, então, é que a aceitação social nessas propriedades entrevistadas ela foi bastante positiva e favorável em relação ao sistema. Os aspectos ambientais são reconhecidos, mas eles não foram, como eu falei, o fator principal para a adoção. A economia de energia foi o fator determinante, né? Então, é necessário maiores conscientizações para que os fatores ambientais eles ganhem mais potencial, né? Mais importância nas decisões desses agricultores. Então, a adoção da energia solar fotovoltaica contribui para a sustentabilidade no setor do agronegócio. Eu agradeço, então, a todos os envolvidos, à universidade, à UFSC, né, qual sou doutoranda hoje, e também o programa, não, esqueci agora, o evento, pela possibilidade e disponibilidade de estar participando. Obrigado, Jéssica, pela exposição do trabalho. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Jéssica. Eu vendo a tua apresentação, né, onde você botou ali que o fator constataram, né, que o fator econômico é o divisor ali, o que faz decidir querer, né, pelo que eu entendi. E o ambiental fica um pouco aquém. E para resolver essa conscientização ambiental, vocês chegaram a pensar em alguma sugestão ou sugestões aos municípios, ao governo, como educação ambiental, palestras, algo aos produtores rurais, algo desse tipo? Sim, essa apresentação ela é uma parte da minha pesquisa de mestrado.
E quando eu terminei, que eu finalizei o mestrado agora há pouco tempo, uma das formas a gente está levando essa informação, que é bem comum, às vezes as pessoas nem sabem, agricultores, às vezes por menos informação, no interior, nem sabe o que é emissão de gases de efeito estufa, tudo isso, acaba economicamente, então, sendo que mais influencia. E a gente procurou algumas entidades aqui, eu vou citar por sigla, né, mas que em toda a região deve ter, tipo a CIVA, órgãos assim públicos, para estar apresentando. Eu apresentei a minha defesa para título de conhecimento de reunião de agricultores, porque eu também trabalho numa empresa que é relacionada à agricultura, para estar enviando e levando esse conhecimento às pessoas, disseminando mais. Né? Não, perfeito. Obrigado pela apresentação, Jéssica. Nada. Tchau, tchau. Tchau. Então, o próximo trabalho é o 26194, Sustentabilidade na Agricultura Familiar, Práticas e Fatores Determinantes na Adoção por Pequenos Produtores. Roseli Zambuja Barbosa. Olá, boa tarde. Tudo bem? Vou Tudo carregar bem? a sua apresentação aqui. Tá joia. Roseli. Eu te tornei apresentadora. Você deve conseguir passar agora ali embaixo, deve ter um... Sim. Tá bom, então fique à vontade, em torno de 8 minutos, tá bom? Tá joia, muito obrigada. Bom, o título do meu artigo é Sustentabilidade na Agricultura Familiar, Práticas e Fatores Determinantes na Adoção por Pequenos Produtores. Esse artigo é uma parte do meu projeto, né, da tese de doutorado, onde eu fiz um levantamento, né, uma revisão sistemática da literatura atual sobre as principais práticas e os fatores que determinam essa adoção por pequenos produtores. Aqui. Tá. Bom, nos últimos anos, a preocupação com o meio ambiente ela ganhou destaque global, né, impulsionada principalmente pela conscientização sobre a necessidade de preservar o planeta e promover mudanças no estilo de vida, impulsionada sobretudo pela Agenda 2030 da ONU. A agricultura, ela intensiva, ela contribui, né, sobremaneira para a degradação ambiental. Aliada a isso, as mudanças climáticas também têm impactado na agricultura e na segurança alimentar. Portanto, nesse cenário, a adoção de práticas sustentáveis, ela surge como uma estratégia, né, pode ser visualizada como uma estratégia para mitigar esses impactos. O objetivo do estudo, então, foi identificar práticas agrícolas sustentáveis mais recorrentes na literatura científica e analisar os principais fatores que influenciam sua adoção por pequenos produtores rurais. Bom, portanto, foi desenvolvida uma revisão sistemática, né, mais análise bibliométrica, aliando as duas técnicas. A principal base de dados, a base de dados que foi feito o levantamento desses estudos foi a Science Direct, devido à sua relevância, né, na comunidade científica. O período de 2020 a 2024, eu utilizei como ferramentas o Mendeley e o RStudio para poder compilar todos esses artigos encontrados, né? E cheguei a um total de 14 artigos internacionais, que foi a minha amostra final, dos quais eu analisei, né, que obedeciam aos critérios estabelecidos para a pesquisa. Dentre os principais critérios eram artigos em inglês ou português, né, com foco em pequenos produtores rurais que aliasse as práticas sustentáveis e os fatores determinantes da adoção por pequenos produtores. A análise bibliométrica consistiu em 96 artigos que foram encontrados na base de dados. Desses 96, após aplicar todos os filtros do meu protocolo, né, de pesquisa, selecionou-se uma amostra de 14 artigos, né? Desses 14 artigos, evidenciou-se o predomínio de estudos quantitativos. Dentre eles, os principais modelos utilizados, né, para análise eram regressão logística, Probit e equações estruturais. A principal base teórica, né, encontrada, nem todos os artigos apontavam uma base teórica, porém, a principal delas foi a teoria do comportamento planejado, né, que foi a mais utilizada, porque quando se fala em adoção usa-se geralmente usa-se essa metodologia, né, essa teoria. Esses estudos, a maior parte, concentravam-se na África, né, por ser a região onde há
onde há o maior número de pessoas em segurança alimentar, né? Então, a maior parte desses estudos tinham como foco a África Ocidental. E evidenciou-se ainda o crescimento desses estudos após 2023. Aqui o que eu imagino que seja devido à crise, né, da pandemia de Covid. Então, a gente percebe uma queda, né? Eu percebi uma queda nos estudos e após 2023 houve um aumento desses estudos. E tem uma nuvem de palavras das principais palavras utilizadas nas publicações, que são agricultura sustentável, adoção, percepção, teoria do comportamento planejado, agroecologia, adoção, regressão, probit e cooperativas, que auxiliam nesse processo de adoção de práticas sustentáveis. Bom, dentre as principais práticas identificadas, que eram do foco do objetivo, né, do estudo, evidenciou-se o manejo de pragas e doenças, a conservação do solo e da água, o uso de fertilizantes inorgânicos controlados, consórcio de culturas, cereais e leguminosas, uso de sementes melhoradas e a integração lavoura e pecuária. Essas foram as principais práticas identificadas. Dentre os principais fatores que influenciam a adoção pelos pequenos produtores, foram apontadas a educação e a capacitação técnica, o acesso à extensão rural e à assistência técnica, a participação em cooperativas e certificações, a percepção sobre mudanças climáticas e o apoio institucional e políticas públicas locais. Bom, por fim, como uma discussão, uma síntese, né, dessa minha revisão, eu trago que a sustentabilidade agrícola, ela exige uma abordagem multifatorial, né, se faz necessário alinhar tecnologia, conhecimento local e incentivos. As políticas públicas também, elas devem estar adaptadas ao contexto regional, né, atender às particularidades de cada região. E a diversidade de práticas exige barreiras, exige flexibilidade estratégica, né? Há uma diversidade de práticas e isso exige diversidade e estratégia para a implementação. Bom, como considerações finais, a adoção de práticas sustentáveis, ela depende, então, da conscientização climática, de incentivos econômicos e técnicos, da integração de políticas públicas, faz-se necessário também promover com urgência, né, uma agricultura mais resiliente, produtiva e sustentável, essa é uma temática de relevância global, né, que impacta diretamente na segurança alimentar. É isso. Obrigado, Roseli, pela apresentação. Não sei se alguém gostaria de perguntar, pode ligar o microfone, perguntar, escrever no chat, tenha à vontade. Então tá, muito obrigado, Roseli, pela apresentação. Tchau. Tchau. Vamos para o próximo, 26224, uso de biosólido e inoculação bacteriana na melhoria do crescimento de canavalha ensiformes em solo contaminado por cobre. Laura Sartori Vieiro. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Vou carregar a sua. 4. Laura. Aí. Acho que apareceu o passador para você aí. Sim, está Achou? aqui. Deixa eu testar ele. Uhum. Tá bom. Boa apresentação, então, Laura. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Laura Sérgio Sartori Vieiro. Eu sou graduanda de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Santa Maria. E participo de um grupo de pesquisa, então, um dos nossos trabalhos hoje a gente vai apresentar aqui, que é o uso do biossólido e inoculação bacteriana na melhoria do crescimento de canavalha ensiformes
em solo contaminado por cobre. Esse trabalho contou com a ajuda da Rafaela dos Santos Lima, do Bruno, da Roberta, do Natielo, sob orientação da doutora, nossa orientadora, professora Andressa de Oliveira Silveira. A mineração de cobre, ela é uma atividade capaz de causar muita degradação ambiental. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, especificamente no município de Caçapava do Sul, uma área ela foi impactada por rejeito, tinha uma antiga mina de cobre, uma área de cerca de 150 hectares. Ela foi impactada com cobre e algumas partes dela, as amostras de solo mostram uma dosagem de até 1.129,32 miligramas de cobre total por quilograma de solo. O uso de biossólido, oriundo do tratamento de lodo de estação de esgoto, aliado à inoculação bacteriana, ele surge como uma das alternativas para a nossa reabilitação destas áreas contaminadas. Então, o nosso objetivo foi avaliar a aplicação do biossólido e da inoculação bacteriana com 2 tipos de bactérias diferentes, aliado ao uso do biossólido num solo contaminado por cobre. O solo utilizado, ele foi coletado numa camada de 0 a 20 centímetros, numa área impactada por rejeitos de mineração de cobre, nas minas do Camaquã, em Caçapava do Sul. Após a coleta, esse material ele foi seco ao ar, peneirado na malha de 2 milímetros e posteriormente homogeneizado. O experimento ele foi conduzido em caso de vegetação, a uma temperatura de 24 graus Celsius, controlada, com luz natural. Foram utilizados vasos com capacidade de 2 litros, preenchidos com 1,8 kg miligramas de solo, e as sementes da Canavallensiformes, o nosso feijão de porco, elas foram semeadas diretamente nos vasos, mantendo-se 2 plantas por unidade experimental após o desbaste. As nossas plantas, elas foram cultivadas em vasos com delineamento fatorial 2x3, isso é, combinando 2 níveis de inoculação bacteriana, com e sem, nosso mix de bactérias, e 3 doses de biossólido, de 0, 45 e 90. O biossólido ele foi coletado na estação de tratamento de esgoto da Corsã, aqui no município de Santa Maria, e foi aplicado conforme a resolução CONAMA 498 de 2020. Ela define os critérios e os procedimentos para a produção e posterior aplicação de biossólidos em solos. As plantas inoculadas, elas receberam o Azospirium brasiliense e o Bacillus aribatae, enquanto todas as unidades foram inoculadas com o Brachyrobium euchinae. Essa primeira bactéria, as duas são bactérias promotoras de crescimento. Essa primeira, ela estimula principalmente o crescimento radicular, e a segunda, alguns estudos, ela representa que elas têm uma tolerância maior aos metais. Essa que foi inoculada em todos eles, ela é uma bactéria fixadora de nitrogênio. A colheita ela foi realizada no florescimento e a biomassa da parte aérea e das raízes foi determinada após a secagem em estufa e os dados foram analisados por ANOVA e Tukey no software R. O solo contaminado ele apresentou um teor de cobre de 674 miligramas de cobre total por quilograma do solo. A massa seca da parte aérea das plantas não variou significativamente entre os tratamentos. A aplicação do biossólido ela não resultou em diferenças estatísticas muito grandes, e tampouco a inoculação bacteriana. A gente consegue observar que os 2 valores de P eles se distanciam muito do 0,05, que é o nosso nível de confiança. Não houve uma integração significativa entre os fatores, e as médias variaram de 10,01 a 10,49 gramas por vaso. A variabilidade dos dados ela foi considerada moderada, e a normalidade dos resíduos foi confirmada, validando a nossa variância. A gente consegue observar aqui nas 3 imagens, a gente tem as doses de biossólido, de 0, 45 e de 90. A imagem da esquerda é
sem as bactérias promotoras de crescimento, e a plantinha da direita é com as bactérias promotoras de crescimento. Então, a nossa variabilidade dos dados ela foi considerada moderada, a normalidade dos resíduos foi confirmada, o que validou a nossa análise de variância. A massa seca das raízes, ela também não apresentou uma diferença significativa em função das doses de biossólido, da inoculação bacteriana ou da interação entre os ambos fatores. Apesar disso, a gente observou uma tendência do aumento de aproximadamente 14% na biomassa radicular das plantas inoculadas. Isso deu 1,77 gramas das plantas por vaso. Em relação às não inoculadas, 1,56 gramas por vaso. Esses valores médios de massa radicular, eles foram similares entre as 3 doses de biossólido, e o coeficiente de variação ele foi de 17,67%. E a normalidade dos resíduos ela foi confirmada, conferindo a confiabilidade análise estatística. Aqui a gente tem um gráfico comparativo dos resultados obtidos para os nossos 2 tratamentos. A coluna mais escura é sem as bactérias promotoras de crescimento e a mais clarinha é com elas. Nesse primeiro gráfico, a gente tem a massa seca da parte aérea e as doses de biossólido. A gente pode ver que o crescimento do feijão ele foi maior apenas na dose 0, onde foram aplicadas bactérias, e nos tratamentos, nesses outros 2 aqui, a gente não teve uma diferença muito grande de crescimento. Já no segundo gráfico, a gente tem a massa seca das raízes e as doses de biossólido. E a gente pode ver que o mix de bactérias, quando ele foi aplicado, ele promoveu um maior crescimento das raízes. Então, a gente detém que os resultados eles indicam que nas condições testadas, o uso isolado do biossólido ou das bactérias promotoras de crescimento, ele não foi suficiente para aumentar significativamente a biomassa da Carnavalia ensiformis no solo contaminado com cobre. A elevada concentração de cobre provavelmente gerou um estresse tóxico, o que dificultou o desenvolvimento das plantas, mesmo com o aporte da matéria orgânica do biossólido e dos inoculantes, que foram nossas bactérias. A tendência do aumento na biomassa radicular com a inoculação sugere que as bactérias elas possam ter atenuado positivamente no sistema radicular, porque a gente teve resultados que a gente teve uma maior massa, favorecendo, então, a absorção dos nutrientes. Ainda assim, não houve um reflexo na biomassa na parte aérea, possivelmente em razão da alta biodisponibilidade de cobre. Esses achados, eles apontam para a necessidade de alguns ajustes nas doses de biossólido, de maior tempo de incubação e de testes adicionais, com combinações de outros bioinsumos para otimizar a resposta da planta. Então, a gente conclui que a aplicação de biossólido nas doses que nós testamos, assim como a inoculação das 2 bactérias, do Azospirium brasiliense e da Bacillus aribatae, elas não proporcionaram efeitos estatisticamente positivos, significativos no crescimento do feijão de porco nesse solo contaminado por cobre. Entretanto, a gente observou uma tendência do aumento da massa seca das raízes com a inoculação, o que pode indicar um estímulo inicial ao desenvolvimento radicular. Esses resultados eles reforçam a importância de investigações futuras, com ajuste nas doses aplicadas, tempo de exposição e de estratégias combinadas, visando melhorar, então, as respostas das plantas em ambientes impactados por cobre ou outros metais pesados. E estudos futuros, eles devem considerar doses mais elevadas, maior tempo de incubação do biossólido e diferentes combinações de bioinsumos. Dessa forma, então, eu agradeço a todos pela atenção. Obrigado, Laura, pela apresentação. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Laura, então o cobre ele pode funcionar como um limitante dos nutrientes que são disponibilizados para as plantas? Com toda certeza, ele em excesso ele é bem prejudicial. A gente sabe que as plantas precisam, alguns tipos de plantas elas até precisam de cobre, né, para o seu crescimento, mas em sua maioria, numa quantidade muito alta, é bem prejudicial. Tanto que essa área em Minas de Camaquã é uma área limpa, não tem vegetação nenhuma. E já faz muitos, muitos anos, assim, que
que ela foi impactada e até hoje não cresceu nada lá. E deixa eu te perguntar, pensando na cauda bordaleza de aplicação, as doses da cauda bordaleza que vai para o solo, se elas são limitantes, também seria interessante, talvez, aplicar esses nutrientes que vocês estão testando numa região onde é utilizado, né, a cauda bordaleza? Esse conhecimento da cauda bordaleza eu não detenho. Porque ela é cobre, né? É sulfato de cobre. O pessoal usa na vinhedos, por exemplo. É um fungicida, né? E isso acaba indo para o solo. Ele é para proteção das uvas, enfim, da planta, mas acaba indo para o solo e às vezes aumenta a concentração de cobre no solo. E se o cobre ele é um limitante, né? Talvez essa técnica de vocês possa vir a ser utilizada pela agricultura do pessoal de uvas, né? Sim, até a gente tem um grupo de pesquisas aqui no FSM que trabalha nos vinhedos, na serra aqui do estado, e um dos fatores que eles mais analisam, que eles mais estudam, é justamente o excesso do cobre. Porque ele é bastante usado nas uvas, né? Nos vinhedos. Isso. Ele é aplicado para proteger a parreira, né? Então tá, Laura, obrigado. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Próximo trabalho, 26234, efeito do biosólido e do estresse hídrico no crescimento de Canavalha esiformes em solo contaminado por cobre. O Bruno Cristiano Leal Lima. Vamos lá. O Bruno já está aí, você é rápido, hein? Deixa eu carregar o seu aqui. Bem tranquilo. Bruno, deixa eu te tornar apresentador. Feito. A hora que você quiser começar, fique à vontade. Está aqui, tudo certo. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, eu sou aluno da graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal de Santa Maria. E, assim como a Laura, eu faço parte do grupo de pesquisa, monitoramento e recuperação ambiental, onde eu sou bolsista de iniciação científica. E hoje eu vou apresentar o estudo intitulado Efeito do Biosólido e do Estresse Hídrico no Crescimento de Canavalha ensiformes em Solo Contaminado por Cobre. Então, eu vou iniciar minha fala explicando um pouco sobre o passivo ambiental da extração de cobre e do rompimento da barragem de rejeitos da mina Uruguai, que é uma mina localizada no município de Caçapava do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma região onde existe uma área com concentrações de cobre de até 400 vezes superiores aos valores considerados normais do solo. E essa poluição é consequência tanto de alguns períodos de disposição ambientalmente inadequada dos rejeitos da extração, quanto ao efetivo rompimento da barragem dessa mineradora que ocorreu em 1984. E nessa área, ainda hoje, depois de muitos anos do encerramento das atividades, o desenvolvimento vegetal ainda é severamente comprometido e a cobertura do solo lá, até como a Laura salientou, né, é escassa ou inexistente. E nessa primeira imagem eu trouxe aqui a imagem de onde era retirado o minério, né, que hoje em dia passou a ser até um ponto turístico lá da região. E na imagem de baixo eu tenho aqui uma região bem próxima da barragem de rejeitos, onde a gente pode ver ali que realmente a vegetação é muito escassa, tem uma aparência inclusive desértica. E no próximo slide aqui eu trouxe uma imagem de satélite da região da mineradora para se ter uma noção da extensão dos locais de contaminação que estão concentrados principalmente ali na barragem de rejeitos, que está intitulada próximo ao centro da imagem, e logo à direita dela, um pouco acima do mapa do Rio Grande do Sul, a gente pode observar uma região onde os rejeitos ficaram depositados às margens de um arroio, que passa ao lado da antiga mineradora. E nesses locais, mesmo pela imagem de satélite, a gente pode observar que há pouca
ou nenhuma presença de vegetação ainda hoje, né? Então, o método que a gente está estudando para recuperar essa área é a fitorremediação associada à adição do amenizante orgânico e de inoculação bacteriana. E a fitorremediação ela consiste basicamente no plantio sucessivo de espécies para remover os contaminantes do solo por meio dos próprios mecanismos metabólicos das plantas, né? E nesse estudo, a espécie que a gente usou foi a Carnavalia ensiformis, que também é conhecida como feijão de porco, que é uma espécie que tem crescimento rápido, alta produção de biomassa, capacidade também de acumular metais pesados, tanto na raiz quanto na parte aérea. E ela, além disso, ela tem a capacidade também de fixar nitrogênio em simbiose com essas bactérias que a gente está utilizando. E no caso, mais especificamente, a bactéria que a gente está utilizando é a Bradyrhizobium alcani, também conhecida como Semia 6158, que potencializa essa fixação biológica do nitrogênio. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do biossólido e da umidade, no caso do estresse hídrico, no crescimento da Carnavalia ensiformis, justamente para buscar um melhor entendimento sobre essa técnica de recuperação e sobre a dinâmica dela, né, nessa região contaminada. E em relação à metodologia, o delineamento experimental foi inteiramente casualizado. Ele foi feito com 9 tratamentos, sendo 3 doses de biossólido que seriam de 0, 180 e 360 kg de nitrogênio por hectare, e 3 níveis de umidade, com 70%, 55% e 35% da capacidade de campo. No caso, 70% seria um caso de um solo úmido, 55% já seria uma condição de déficit hídrico leve e 35% seria uma condição de déficit hídrico já mais severo. E como cada um desses tratamentos teve 4 repetições, a gente totalizou então 36 vasos nesse experimento. O solo usado, ele foi coletado naquela área afetada pelos rejeitos na camada de 0 a 20 centímetros. E após a coleta, ele foi seco ao ar, foi peneirado e homogeneizado e depois usado para um plantio em casa de vegetação. O biossólido, ele foi obtido na estação de tratamento de esgoto da Corsã de Santa Maria. Ele foi coletado 180 dias, após 180 dias no leito de secagem. E as amostras do biossólido também foram secas ao ar, homogeneizadas, moídas e peneiradas em malha de 2 milímetros. A caracterização do biossólido seguiu os critérios da resolução CONAMA número 428 de 2020, para que pudesse ser aplicado com segurança. Acho que alguém levantou a mão ali, eu faço uma pausa para responder, como é que funciona? Não, a gente aguarda o final, Bruno, se a Rosalina quiser começar. Beleza, então. Tá bom? Beleza, vou dar continuidade. Então, a cepa de Bradyrhizobium alcani, ela foi fornecida pelo Laboratório de Microbiologia Agrícola da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável, DRS, e foi multiplicada em laboratório. As plantas elas foram colhidas no estágio de florescimento e a parte aérea e as raízes foram submetidas à secagem em estufa com circulação de ar forçado a 65 graus até atingirem peso constante. Em seguida, a massa seca foi pesada em balança analítica e expressa em gramas por vaso. A análise estatística foi realizada no software R. Os dados obtidos foram submetidos à análise de normalidade e, em seguida, à análise de variância ANOVA. Quando detectada a significância pelo teste F, com um valor P menor que 0,05, as médias foram comparadas pelo teste Turkey a 5% de probabilidade. E aqui nesse slide eu já trouxe também uma imagem das plantas nas diferentes umidades, com as diferentes doses do biossólido. E aqui a gente já pode observar que as plantas que foram desenvolvidas se desenvolveram numa umidade maior, as que tiveram um maior crescimento da massa seca, né, que tecnicamente a umidade e o estresse hídrico foi mais relevante. E nesse sentido eu vou trazer aqui os resultados, né, da massa seca, e a análise de variância não identificou interação significativa entre doses de biossólido e de níveis de umidade do solo.
Portanto, os efeitos eles foram analisados separadamente. E para a parte aérea, as doses de biossólido não apresentaram efeito significativo, embora a média tenha sido maior com a dose de 180 kg de nitrogênio por hectare em comparação à dose controle. Já a umidade do solo influenciou significativamente o crescimento, com melhores resultados em 55% e 70% da capacidade de campo, enquanto o menor desenvolvimento ocorreu sob estresse hídrico severo, que foi dos 35% da capacidade de campo. E para as raízes não foram também observados efeitos significativos da dose de biossólido nem da umidade, embora tenha havido tendência de menor biomassa com o aumento da dose do biossólido sob condições de menor disponibilidade de água. E para ilustrar esses resultados, eu trouxe um gráfico, também para poder ser feita uma comparação visual. E no lado esquerdo está o gráfico da parte aérea e no direito o gráfico das raízes, onde nas barras pretas está a umidade de 70%, nas barras cinzas escuras está a umidade de 50%, e na cinza claro está a umidade de 35%, que seria o estresse hídrico mais severo. E, resumidamente, os gráficos nos dizem que o estresse hídrico severo reduziu significativamente a massa seca da parte aérea, enquanto a dose de 180 kg de nitrogênio por hectare do biossólido, associada aos 55% de capacidade do campo e 70% da capacidade do campo, promoveu um melhor desenvolvimento da planta no geral. E para as raízes não houve efeito estatístico significativo, embora se observe uma tendência na redução com a menor disponibilidade de água e das doses mais altas de biossólido. Então, para concluir, os resultados indicam que o biossólido, nas doses testadas, ele não aumentou significativamente a biomassa da Canavalha ensiformis, embora a dose intermediária tenha sugerido efeito positivo. Já a umidade do solo foi determinante para o crescimento, com melhor desempenho em 55% e 70% da capacidade do campo, e com queda sobre o estresse hídrico. Então, a gente pode concluir que o controle da umidade ele é mais relevante do que o uso isolado do biossólido, sendo necessário, talvez para trabalhos futuros, investigar ajuste das doses que foram aplicadas e também outras combinações com outros condicionantes do solo, né, para fortalecer essa estratégia integrada de recuperação dessa área. Então, eu vou encerrando a minha fala aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e vou deixar aberto caso alguém queira fazer alguma pergunta ou queira acrescentar alguma coisa, tá? Obrigado, Thiago. Obrigado, Bruno. Que bom que o grupo de vocês está estudando essa área para tentar uma remediação, né? A mina de Camaquã é a Laura, né? A Laura comentou antes, ela já é bem antiga, o passivo ambiental dela já é bem antigo, né? Então, acho que a Rosalmina gostaria de falar, ela ergueu a mão ali, não sei se você pode ligar seu microfone e fazer o questionamento que você gostaria, Rosalmina. Ou se você preferir escrever no chat, fique à vontade. Não? Eu achei que fosse um questionamento que ela ergueu a mãozinha ali. Mais alguém gostaria? Então, ok. Então, muito obrigado, Bruno. Excelente trabalho do grupo de vocês aí. Parabéns. Então, obrigado, Thiago. Então, vamos para o próximo. 26246. Efeito do biossólido e da inoculação bacteriana no teor de clorofila de Canavalha ensiformis na fitorremediação de cobre no solo. Leonardo Pimenta Alves. Deve ser do grupo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Deixa eu te achar aqui. Foi. Já te tornei apresentador. É Leonardo. Aqui tava Leonardo na lista. Então é Leonardo, ok. Desculpa o erro aí.
Sim, eu tinha ficado errado, mas eu já tinha enviado a correção. Ah, ok, ok. Então, fica à vontade, Leonardo, aproximadamente 8 minutos aí de apresentação, tá bom? Obrigado. Bom, o trabalho junto com o Bruno e a Laura, né, com a professora Andressa e a Rafaela dos Santos, como mestranda, para avaliar o efeito do biossólido na inoculação bacteriana no teor de clorofila de Canavalha inciformis na fitorremediação de cobre no solo. Bom, os trabalhos anteriores do Bruno, né, já mostrou que a melhor umidade para ser feita essa análise é 70%, e o meu trabalho era começar analisando os fatores com umidade ótima. Começar a introdução falando de Caçapava, né, para deixar atualizado de novo. Caçapava do Sul, a mineração de cobre deixou o solo altamente contaminado, cerca de 1.129,32 microgramas por quilo de solo, segundo o método ZEPA 3050, devido ao rompimento da barragem de rejeitos em 1984. Nessa área, o desenvolvimento vegetal foi severamente comprometido, resultando na cobertura escassa ou inexistente do solo, que favorece processos erosivos intensos e a dispersão de cobre para as regiões adjacentes. O uso de biossólido, produto de tratamento de lodo de esgoto sanitário, contribui significativamente para a melhoria das propriedades fisioquímicas e biológicas do solo, favorecendo a revegetação em áreas degradadas. A eficácia desse processo pode ser ainda mais ampliada com a associação de bactérias promotoras de crescimento vegetal, chamadas de BPCP, como Azospropylum brasiliense e o Bacillus aryabhatae, que estimulam o desenvolvimento das plantas e aumentam a eficiência da fitorremediação. Nesse trabalho, a gente vai avaliar o teor de clorofila pelo aparelho SPAD 502, que permite monitorar indiretamente o estado nutricional da planta. Assim, podemos ter o objetivo desse estudo com a avaliação conjunta dos BPCs com diferentes doses de microsólidos sobre o feijão de porco, né, a Canavalha inciformis, na umidade de 70%. Bom, o local aqui de Minas Camaã, né, fica bem próximo da região central do Rio Grande do Sul. A metodologia foi feita a partir de amostras realizadas na camada superficial do solo, de 0 a 20 centímetros, e posteriormente o material coletado foi submetido à secagem ao ar, peneirado em malha de 2 milímetros e homogeneizado para posterior utilização nos ensaios experimentais. O teor de cobre do solo foi determinado pelo método Melick-1 e foi de 674,20 miligramas por quilo. Metodologia do experimento. O experimento foi conduzido na casa de vegetação da UFSM para o cultivo de feijão de porco, Canavalha inciformis. Foram semeadas 4 sementes por vaso e após os desbastes, deixou apenas 2 por vaso, se desenvolveram melhor. Os tratamentos foram compostos por um arranjo fatorial de 2, 3, que seriam 2 doses do PPC para 3 doses de biossólido, envolvendo 2 condições de inoculação, com e sem a inoculação conjunta do Azospropylum brasiliense e Bacillus aryabhatae, e 3 doses do biossólido. Seriam 100 doses nenhuma, né? 0, 45 e 90 quilogramas de nitrogênio por hectare, correspondentes a 3, 27 e 6,54 gramas do material seco por quilo de solo definido, com base nos estudos de Tamioso de 2023. Os valores foram ajustados para atender os limites estabelecidos da resolução da CONAMA número 498 de 2020.
Cada unidade experimental também foi inoculada com bactérias do gênero Brazilidium eucalinicemia 6158. Cada tratamento contou com 4 repetições, totalizando 24 unidades experimentais. Essa última bactéria que a gente colocou foi no começo do tratamento, justamente para melhorar o estado inicial. A metodologia de análise foi feita pelo aparelho SPAD 502 Chlorofilmeter, o japonês. O teor de clorofila foi medido durante o florescimento, utilizando esse clorofilômetro. A análise estatística foi realizada no software R, e os dados obtidos foram submetidos à análise de normalidade Shapiro-Wilk, após as análises da variância ANOVA. Quando detectada a significância pelo teste F, com P menor de 0,05, as medidas foram comparadas pelo teste de Tucker a 5% de probabilidade. Aqui nós temos umas imagens para representar como que ficou. Aqui a gente tem da esquerda para a direita com e sem aplicação das bactérias e PCPs, e na aplicação de 0 de biossólido, 45 quilos de nitrogênio por hectare de biossólido e 90 quilos de nitrogênio de hectare por biossólido. Aparentemente, a gente não consegue ver muitas mudanças no crescimento, mas dá para notar já uma leve diferença na coloração. A gente pode ver que conforme vai aumentando o nível de biossólido, ficando um pouco mais escura a planta, isso devido ao teor de clorofila. Bom, aqui temos os resultados. A análise do teor de clorofila nas folhas de Cavaliciforme revelou ausência de interação significativa entre as doses de biossólidos e inoculação bacteriana. P foi igual a 0,61638, permitindo a avaliação isolada dos fatores. A dose de biossólido apresentou um efeito significativo, com P na casa do 0,00574, com resposta linear positiva ao quadrado 0,89, indicando que 89% da variação no índice de clorofila foi explicada pela dose aplicada. Aqui do lado nós temos um gráfico mostrando melhor que conforme foi aumentando a dose de biossólido, teve um aumento grande grande não, né? Considerável do teor de clorofila, mas podemos ver que a parte preta do gráfico é sem aquelas bactérias iniciais, e o mais cinza é com. Então podemos ver que aquela bactéria inicial que eu falei, ela não foi tão efetiva assim, não deu nenhuma variação estaticamente provável, assim. A clorofila é o principal pigmento fotossintético das plantas, e o teor é frequentemente usado como indicador do estado nutricional, especialmente em relação ao nitrogênio. O fornecimento de nitrogênio pelo biossólido pode explicar o aumento de clorofila observado, considerando que o nitrogênio compõe a estrutura de molécula clorofila, está diretamente associado à fotossíntese e ao desenvolvimento vegetal. Quanto à inoculação bacteriana, não houve efeito estatisticamente significativo, o P de 0,08017 sobre o teor de clorofila, com medida de 33,53 para plantas inoculadas e de 37,6 para plantas não inoculadas. Ou seja, até deu uma diminuída nas plantas inoculadas. Em solos contaminados por metais pesados, a resposta pode ser atenuada pela toxicidade do cobre, que afeta a formação de pigmentos fotossintéticos e prejudica o transporte dos elétrons na fotossíntese. Ainda que a inoculação bacteriana não tenha promovido aumentos significativos sobre as condições testadas,
a resposta linear ao biossólido indicam que ajustes experimentais, como variações de dose do biossólido ou aumento do tempo de cultivo, podem otimizar o efeito. Bom, e a conclusão é que o uso de biossólido teve um efeito positivo e significativo no aumento do teor da clorofila na Cannabalia ensiformis e, consequentemente, no estado nutricional da planta. Já, por outro lado, a inoculação com Azus purpura brasiliense e Bacillus arabatae não apresenta um efeito significativo sobre o teor da clorofila em condições avaliadas. Então, podemos concluir que a aplicação do biossólido se mostra uma estratégia eficiente ao desempenho fisiológico da Cannabalia ensiformis em solos contaminados por cobre. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Desculpa pelo nervosismo, é a primeira vez apresentando, mas acho que tudo bem. Parabéns, Leonardo, pela apresentação para o grupo, né? Como eu já dei antes. Importante ter pessoas interessadas aí nessas áreas de mineração, né? Para tentar uma recuperação nessas áreas mais antigas que ficam passivo, né? A de eterna e o passivo. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Leonardo? Tranquilo. Você falou ali de Shapiro-Wilk, né? Então, e escolheram a nova. Então, o teste de normalidade, ele deu paramétrico. O teste que vocês utilizaram para ter escolhido a nova, né? Deve ter sido uma normal, a estatística de vocês. Ah, legal. Perfeito. Então tá. Obrigado, Leonardo. Vou chamar a última. Eu vi uma mensagem agora da Marcela ali. Marcela, você não está na lista de apresentação, que você pergunta sobre como apresentar o slide, né? Aqui no chat. Eu até te respondi no privado, mas eu vi que você não visualizou. Eu não sei se... aqui é a seção 12, sustentabilidade do agronegócio, técnicas e estudos de recuperação de áreas degradadas. Tá bom? E, sim, você está na seção correta. Nós vamos para a última apresentação, que é a 26257, estoque de carbono orgânico do solo e impactos do desmatamento em Mato Grosso entre 1985 e 2023, uma abordagem por geotecnologias. Gustavo Domingos, Sacker, Bisinoto. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. Só um aviso que a internet está bem ruim hoje, ela está oscilando bastante. Então, se eu cair, é coisa de 10, 15 segundinhos, já volta de novo, tá? Tá, ok. Eu te carrego de novo ali. Isso, até que não está saindo da sala, mas ele trava tudo aqui, som, coisa. Entendi. Se congelar, a gente já está avisado. Isso, exatamente. Tá, né? Então tá, Gustavo. Você já está apresentador aí, fique à vontade. Isso. Então, né, boa tarde a todos, né? Eu vou falar sobre o estoque de carbono orgânico no solo e os impactos do desmatamento em Mato Grosso entre 87 e 2023, uma abordagem por geotecnologias. Esse também é um dos artigos da minha tese de doutorado. Eu trabalho, na verdade, com o crédito de carbono, mas a gente discutiu esse assunto porque o impacto do carbono, né, em algumas regiões influencia na precificação do crédito, né? Então, muita gente pergunta quanto vale um crédito? Não, é muito relativo, né? Dependendo de quanto mais pressão ele sofre para desmatar e mais você conserva, mais valorizado é esse crédito. Tá? Então, o carbono orgânico no solo, ou também, né, a gente abrevia pela sigla COS, é a maior reserva terrestre de carbono e ela é essencial para o clima global. Mato Grosso ele possui vastas áreas dos biomas de Amazônia, Cerrado e Pantanal, e é influenciado pelo fluxo de carbono e mudanças de uso da terra. Aumento e expansão agrícola afetam diretamente os estoques de carbono orgânico no solo.
Algumas tecnologias, como Map Biomas, Map Biomas Solos e Google Earth Engine, permitem monitorar e mapear o estoque para que isso sirva de ajuste nas políticas de conservação. E o mapeamento do COS também identifica áreas prioritárias para conservação, e esse mapeamento detalhado auxilia nos projetos de REDD+ e crédito de carbono também. A importância, né, do carbono no solo é porque ele aplica ou conserva a maior reserva terrestre de carbono, superando inclusive a atmosfera e vegetação combinada. É um componente fundamental para o equilíbrio climático global e varia significativamente conforme bioma e conforme o manejo também. Inclusive, há algumas áreas que, mesmo com o desmatamento, dependendo da cultura, você consegue até a fixação maior de carbono, né? Isso agrega carbono no solo. Mato Grosso enfrenta alguns desafios por conta da forte pressão para a conversão de áreas nativas em agricultura, né? E isso altera os estoques de COS. E há uma necessidade também entre balanço entre produção e conservação, né? E isso, mediante alguns estudos, é possível verificar que é possível fazer esse equilíbrio. E um solo bem manejado, ele atua como um sumidouro de carbono e contribui também para a mitigação das mudanças climáticas e manutenção aí da fertilidade do solo. O objetivo dessa pesquisa foi analisar o potencial de estoque com base em dados da plataforma Map Biomas Solos, que foram processados no Google Earth Engine e visualizados com QGIS. Então, a proposta identifica também alguns padrões espaciais do COS e relaciona eles ao uso da terra, apontando algumas áreas estratégicas para a conservação e manejo sustentável dos solos, em meio a essas transformações territoriais que nós vivenciamos aqui no estado. Então, o Mato Grosso ele abriga os três importantes, né, Amazônia, Cerrado e Pantanal, os três biomas da nossa região, e cada um tem a sua característica ecológica distinta, né, e isso influencia ali nos processos de acúmulo e perda de carbono. As ferramentas utilizadas foram o Map Biomas Solos, da versão 2.0, o Google Earth Engine e o QGIS para visualização. Então, e a metodologia ela integrou sensoriamento remoto e análise espacial para mapear os estoques e relacioná-los ao desmatamento, só corrigindo, né, 87 a 2023. Porque alguns dados até cabiam 85, mas a gente corrigiu para 87, ali, que tinham dados completos. E aí as tendências, né, do estoque total de carbono em Mato Grosso, de 87 a 2023, o pico foi em 2021, né, e talvez como resquício ali por conta do período da pós-pandemia, né, que teve muito lockdown ali, pressão para reduzir algumas atividades ligadas ao agronegócio, e o Map Biomas ele dá a segmentação por classe desse estoque de carbono, né, classes por tonelada. E as classes de 30 e 40 e 40 e 50 toneladas representam 92% do acúmulo no solo, né? Então, aí eu trago também uma divisão, né, quais são as tendências por classe de estoque de carbono, né? Então, a gente tem as classes de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, né? A gente só desprezou ali de 10 a 20 porque tem algum erro na base de dados, e também um pouco a de 0 a 10 ficou num padrão linear um pouco diferente, assim, um pouco anormal, tá? Mas a gente observa ali que em quantidade, né, de estoque tonelada por hectare, essas classes de 30 a 40 e 40 a 50, ou 30 a 50 no total, elas são as mais expressantes, assim, as mais significativas. Analisamos também o desmatamento de Mato Grosso de 87 a 2023, né? Então, a gente vê que desde 87 houve uma certa ascensão, né? Ainda com alguns períodos de declínio. Em 2004 foi um período conhecido como, né, boi na floresta, porque foi um período que antecedeu ao plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. A característica da região de Mato Grosso é de muitos fazendeiros, né, agricultores, pecuaristas invadirem terras, muitas vezes terras indígenas, né, terras que não eram demarcadas, terras da União, e com isso, assim, tentar regularizar, legalizar esse desmatamento, né, além de invadir, também tinha a questão do desmatamento, e com o PPCD-AM foi possível, assim,
penalizar, inclusive até mesmo tirar, né, direito de lavra, tirar, confiscar mesmo a terra, né, por uso descontrolado ou falta de projeto ali de desmatamento, né, e conservação. Então, no período ali pós 2020, ele começou a ascender, mas depois estabilizou ao quantitativo médio ali dos últimos 15, 20 anos, mais ou menos. E aí, nos resultados também, a gente observou a relação entre desmatamento e estoque de carbono, né? Então, a gente notou que houve um declínio de estoque de carbono conforme se aumentava os valores anuais de desmatamento, né? Então, aumenta o desmatamento, vai reduzindo ali o estoque de carbono, né? E que os maiores desmatamentos, eles estavam ocorrendo, ou estão ocorrendo, em áreas com menor estoque de carbono no solo, né? Isso porque majoritariamente é cerrado, né, na região aqui, que concentra um pouquinho menos de carbono. E também a gente fez uma relação ali, né, entre o desmatamento, né, e o carbono no solo por classe, perdão, por classe de estoque. Então, nos solos degradados ou com baixa fertilidade, a gente notou que quanto mais o desmatamento aumenta, ele contribui diretamente para o crescimento dessa área de faixa de estoque. Nas classes de 20 a 30 e de 40 a 50, a gente observou que mesmo os estoques intermediários e elevados de carbono no solo, eles são mais sensíveis à pressão antrópica exercida pela conversão da vegetação nativa. E na classe ali de 70 a 80, a gente observou que o menor desmatamento ocorreu em anos em que houve uma redução na concentração do carbono na área. Tá? Então, muito resumidamente ali, a gente pôde observar esses itens. E aí a gente identificou, né, por meio de hotspots e as áreas de risco e também as áreas de estoque de carbono. Então, as áreas de risco, elas representam baixo estoque e alta pressão, né, que seriam as classes ali de 0 a 10, de 40 a 50 e de 50 a 60. Os hotspots, né, os pontos maiores de concentração de estoque, onde tem alto estoque e baixa pressão, seriam nas classes de 20 a 30, de 30 a 40 e também de 70 a 80. Tá? Nas outras classes, né, não houve um padrão claro, né, e aí pode representar ou uma área pouco ameaçada ou mesmo com valores ali um pouco inexpressivos, né, não tanta expressão assim. Acho que o Gustavo deve ter caído. Vamos esperar um pouco aí, pessoal, que ele deve estar entrando. Perdão, voltei. Esse slide precisa apresentar de novo ou vocês conseguiram ouvir quase até o final aqui? Deu até quase ao final, aí congelou, cara. Tá. Então, só pegar aqui o finalzinho, que, né, os outros casos que não estão destacados aqui, é porque não possuem um padrão claro e eles podem representar áreas pouco ameaçadas ou mesmo com valores ali inexpressivos. E aí, para concluir, né, a dinâmica do carbono, né, mostrou que houve um aumento modesto de 0,88% no estoque total, mas a redistribuição aqui ficou um pouco preocupante. As áreas mais vulneráveis ali ao desmatamento ou propícia para recuperação são as mais valorizadas nos projetos de crédito de carbono. Inclusive, são áreas próximas a comunidades indígenas, a APPs, né? Então, são áreas que são mais valorizadas e que, do ponto de vista tanto ambiental quanto econômico. Também foi possível observar algumas áreas críticas, né? Então, alguns solos arenosos do Pantanal e zonas de transição Cerrado da Amazônia também se demonstraram um pouco mais vulneráveis, e os hotspots de carbono, que foram, né, são demonstradas algumas áreas preservadas como terras indígenas e unidades de conservação,
caracterizavam ali como sumidouros estáveis. E são essas as minhas considerações. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Excelente o trabalho, né? Não sei se alguém gostaria de comentar, perguntar. E como é que isso poderia ser aplicado na gestão, né, em política, pelos órgãos, Gustavo? Esse trabalho de Assim, vocês. a partir dessa identificação, né, você poderia, na verdade, assim, pelos órgãos em si, no que é terra privada, não há muito o que se fazer, a não ser que seja lei mesmo que proíba, né, algo nesse sentido. Aí parte, por exemplo, né, dependendo do tipo de terra ali, né, na esfera federal ou até mesmo estadual. Mas você pode ter incentivos econômicos, né, para não desmatar, para linhas de financiamento, por exemplo, assim, né, nenhum banco quer financiar uma terra que está suscetível, por exemplo, numa área dessa de risco, né, que o desmatamento pode oferecer ali um determinado risco, tanto para uma comunidade indígena, uma comunidade tradicional, né, e isso pode ser um fator decisivo ali, inclusive, para avaliar a viabilidade de um projeto, né? Então, com a Lei 15.042 de 2024, que ainda foi aprovada, meio que na verdade, essa lei vinha sendo discutida há muito tempo, né? Mas houve uma certa pressão para aprová-la por conta da COP esse ano, né? Tanto que ela foi aprovada ali já bem no finalzinho da COP 29, já para anunciar que o Brasil tem uma lei, mas ela pode levar ainda 9 anos para ser totalmente regulamentada, né? E, assim, o problema maior, que inclusive está num outro artigo meu, que está em fase submetido para publicação em revista, é que a exclusão do agronegócio foi muito ruim por essa lei, né, na fiscalização do comércio de emissões de carbono. E isso pode influenciar aqui, né? Então a ideia é que talvez assim, já que ficou de fora, mas como que a gente pode então talvez ter uma outra lei que pelo menos tente amenizar um pouco isso, né? Falou, vai ficar de fora, mas pelo menos nessa área aqui então você não pode, né? Tem mais risco, você não pode mexer, tem que cuidar, né? Então seria nesse sentido. Perfeito. Muito obrigado, Gustavo, pelo trabalho, pela apresentação. Excelente trabalho, né? Você aí mandou para o nosso simpósio. Ficamos felizes. Eu que agradeço. Obrigado. Então, pessoal, o Gustavo foi o último a apresentar. Eu vou encerrar a sessão, mas antes eu gostaria de convidar quem está presente a participar do 5º Congresso Internacional de Engenharia Ambiental em Curitiba, o ano que vem. Vai ser em setembro do ano que vem. Então, se puderem participar, ficaríamos bem felizes. Tá bom? Então, pessoal, eu dou por encerrada essa sessão. Uma boa sexta-feira aí para todo mundo. Até mais. Tchau. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.